aqui, né? O tanto que foi maravilhoso esse dia coincidir e dar tudo certo, né? E como Deus sabe todas as coisas, envia tudo certinho. A gente é que fica agoniado, querendo que aconteça logo, mas deu tudo certo. Então, obrigada por tudo, obrigada à espiritualidade por tanto carinho e cuidado com a gente. O tema que a Keila pediu para que a gente pudesse, né? Lembrando que ela pediu orientada, né? Nada é por acaso. É sobre o amor, né? O amor que Jesus veio nos ensinar. Tem um capítulo no Evangelho, quem tiver o Evangelho é o capítulo 11. Quem não tem, né? Na internet, esse evangelho é totalmente sem custo para a gente. E é uma leitura que é maravilhosa todos os dias, e quando a gente faz o evangelho em casa, ilumina ainda mais, né? O título do capítulo 11 é Amar ao próximo como a si mesmo. A gente sabe essa frase, tão fácil ela sai da nossa boca, né? Mas nós precisamos refletir sempre sobre ela. Porque quando perguntaram a Jesus se ele vinha derrogar as leis, né? Jogar as leis fora e fazer novas leis, ele foi, não, eu vim aperfeiçoá-las. E como é que Jesus aperfeiçoou? Ele aperfeiçoou fazendo com que tudo aquilo que Moisés tinha escrito lá em 10 leis, né, se resumisse em uma lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que que isso reúne tudo? Porque dá a nossa autoridade, né, de filhos de Deus. E a gente reconhecer nesse Pai amoroso e misericordioso essa paternidade infinita de misericórdia, de amor. E a segunda parte, que inclusive ele fala tão importante quanto a primeira, que é a gente amar ao outro. Mas em que medida? Como a nós mesmos. Então, os fariseus, né, perguntaram ao ouvirem Jesus se havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo. Os doutores da lei eram aqueles estudiosos da religião, né, das escrituras, né? E perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, lembrando aqui que esse coração já está representando o nosso corpo físico aqui, mas a alma e o espírito é a nossa parte, né, espiritual que realmente nos acompanha, né? Não existe esse corpo físico sem ter o espírito. Este é o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está escrito em Mateus 22, de 34 a 40. Esse pedacinho segundo, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus está lembrando de tantos emissários que Deus mandou. Muitos, o próprio Moisés, Elias, João, né? Todos aqueles que vieram à Terra com a missão da paz, com a missão do amor. E aí, no próprio capítulo 11, eu não vou ler inteiro, porque é um pouco grande, para a gente aproveitar a uma reflexão, né? A lei de amor, isso foi escrito por Lázaro em 1862, numa instrução dada, né, na codificação do Evangelho. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mas avançando, possui sensações.
mas quando se instrui e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Então, essa instrução, ela nos mostra que amor que Jesus está falando, né? Porque muitas vezes nós aqui na Terra falamos tanto, eu amo, nossa, inclusive às vezes até vulgarizamos, assim, nossa, eu amo sorvete, né? A gente usa essa expressão para dizer o quanto que a gente gosta, mas o amor que Jesus está falando aqui, né? É aquele amor que vai ser esse sol que vai reunir tudo, que vai condensar tudo. E como é esse tudo? Né? É aquele tudo de ser tão grande, que nós nem vamos nos ver, porque nós vamos amar o outro como a nós mesmos. Aí vem uma pergunta: será que nós estamos nos amando? O que seria nos amar assim concretamente? Né? Seria a gente cuidar desse nosso corpo, esse é o básico. Alimentação, fazer as atividades físicas que temos que fazer, cuidar do nosso sono, cuidar da parte espiritual, que aí vamos nos iluminar com boas leituras, tentar, né, tirar do nosso cotidiano determinadas situações de assistir programas que vão nos levar à raiva, que vão nos levar à desesperança, achar que a humanidade não que está perdida. Então, a gente pode fazer uma diferença, porque quando a gente abrir a boca, nós vamos abrir a boca não para criticar o outro, que às vezes ainda não teve condições de estar um pouco mais evoluído, mas lembrando que a oportunidade que estamos aqui nessa terra é igual para todos. Todos estamos aqui com uma missão. Fizeram uma pesquisa um tempo desse, perguntaram qual o sentido da vida. E aí perguntaram para a gente, com muita instrução, pouca instrução, gente rica, gente pobre, gente de toda a etnia. E o que prevaleceu, infelizmente, era o sentido, era ganhar dinheiro, ter sucesso na carreira, ter a ascensão de poder, né? E muito lá por final, que seria viver bem com as pessoas, né? Viver numa família harmoniosa, que isso representaria a nossa verdadeira missão. O que Jesus nos coloca. Para que viemos nessa terra? Para aprender a amar. E a gente aprende a amar com esses cuidados. Nós estamos falando do nosso cuidado do corpo físico, o nosso cuidado mental. Veja o que estamos fazendo nesse momento. Nesse momento, todo mundo está se desligando uma hora dos nossos afazeres para vir para cá, né? Para vir aqui, para a gente ouvir um pouco sobre Jesus, para aprender o que ele está falando, né? Porque tudo que Jesus veio à Terra se resume em amor. Se a gente olhar, né, daquela passagem da Bíblia, daquela irmã que equivocadamente estava lá em adultério, e que a lei dos homens naquela época enviava que era para apedrejar. Jesus, como ele falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim aperfeiçoá-la. E como é que ele ensinou para aqueles irmãos que estavam lá e ensina para nós? Jogai a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou usando a palavra lá. Então, muitas vezes a gente, né, joga pedra em si próprio, né, não se perdoando. Gente, que bom que eu vi que eu errei. Eu vou ficar mais atenta para não errar, porque a palavra pecado tem a ver com alvo, errar o alvo. Eu errei, né? Mas eu posso voltar e melhorar e refazer. E muitas vezes eu posso refazer aqui imediatamente.
imediatamente aqui daqui um dia, 2 dias, quando aquilo vai sendo assimilado pela minha cabeça e falar, nossa, não é? Eu não fiz adequadamente, eu vou lá reparar. Mas tem uns erros de falta de amor que às vezes não vai dar para reparar ali. Uma falta de amor de uma pessoa que ainda não tem o equilíbrio e provoca um aborto. Ela não tem como reparar ali para aquele espírito que ia ser seu filho. Mas ela, por exemplo, ao entender isso, ela pode ajudar muitas pessoas que estão passando dificuldade para criar seus filhos. Não pegar um filho e falar, vou pôr no lugar daquele que não nasceu. Mas a gente pode ajudar uma criança lá no lar dela. A gente pode ajudar uma grávida que está sem condições, pode ajudar fazendo, costurando em vários lugares que costura enxovalzinho para quem não tem. Então, a gente pode reverter, né, aqui mesmo, não é esperar, vamos esperar um dia que eu tiver dinheiro. Não, podemos aplicar a lei do amor nessas pequenas coisas. E algo muito importante, gente, começar a praticar a caridade. Muitas pessoas pensam na caridade financeira, que é muito importante. Comprar uma cesta básica para quem tem fome é importantíssimo. Mas a gente pode pensar assim, mas eu não tenho uma cesta básica, na minha casa também está muito apertado. Mas a gente pode ser um ouvido que ouve alguém que está numa tristeza. A gente pode ser uma pessoa que dá uma instrução, indica alguém para o emprego. Olha que caridade que a gente está falando. Nesse mesmo capítulo, na parte das instruções dos espíritos, o espírito Fênelon falou: o amor é a essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís. Todos nós temos a centelha divina no nosso coração. Então, às vezes, a pessoa ainda não foi desperta. E às vezes a gente fala: poxa vida, isso é tão óbvio que você tem que ajudar, que você tem que ser mais compreensivo com o outro, que você tem que evitar maledicências, né? Em outras palavras, a fofoca, que você tem que ser gentil com as pessoas. Claro que a gente às vezes fala isso, porque a gente às vezes teve um privilégio de estar num lar que isso foi desenvolvido, mas a gente não sabe a dor daquela pessoa, não sabe que se ela está ali pronta para ser agressiva, porque para ela o enfrentamento é por meio disso. Então, ele fala que desde o maior até o menor, todos nós possuímos, no fundo do nosso coração, né, da nossa alma, uma chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto uma afeição viva e ardente, à prova de tudo. Então ele quis trazer esses irmãozinhos que ainda estão em dificuldade, né? O muito perverso, um que comete crime que na lei humana e na lei divina inadequado, ele também tem possibilidade. Às vezes ele tem um filho, a mãe que ele ama. Então, assim, não existe, porque por isso que ele está falando que todos nós temos, um ser que ele é zero amor, né? Um dia nós vamos chegar como Jesus, que amou toda a humanidade, que veio aqui nos mostrar o quanto nós estávamos equivocados com, com a nossa postura, né? E olha como o amor de Jesus é forte. Ele chega lá naquele último momento e fala: Deus, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Então ele entendeu que nós somos tão ignorantes, que não sabíamos, né? Não sabíamos o que estávamos ali, não entendemos a mensagem que ele veio fazer aqui. E aí, né, crucificamos Jesus. Só que nós temos que ter um foco, principalmente do Jesus que ressuscitou, o Jesus que não está na cruz, mas o Jesus, como a Keila falou,
que está na nossa casa, que está no nosso coração, e Deus que está na nossa casa e no nosso coração. Então, nenhum deles desistiu de nós. Por mais que nós tenhamos feito tantas complicações, ele está aqui sempre a nos ensinar. Tem uma questão na Lei de Justiça, Amor e Caridade, a questão fala assim, ó: a parte do direito consagrado pela lei divina, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Quer dizer, como é que nós vamos ser justos? Qual que é essa base? O que é essa justiça? E Cristo disse: querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a justiça verdadeira, no desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Diante da incerteza sobre o que fazer em relação ao semelhante numa dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como gostaria que agissem com ele em circunstâncias idênticas. Deus não poderia ter dado ao homem um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Olha que roteiro maravilhoso. Ele está dizendo, sempre que a gente tiver, ai meu Deus, será? Será que eu faço isso? Será que ele não vai me enganar de novo? Será que isso, ele não quer me prejudicar? O que é que ele falou? Na dúvida, pergunte. E se fosse eu? Como que eu gostaria de ser tratada? Essa é a lei da justiça e é a lei do amor. Por isso que Jesus, né, no próprio Evangelho fala, que ele fala, amai os vossos inimigos. Aí alguém pensa, nossa, agora Jesus está pedindo demais. Além disso, ainda tem que amar os inimigos? O amor, né, é a justiça. Se alguém te fez algo tão grave, uma traição de qualquer ordem, não só de casais, mas do seu sócio, de uma prima, de uma mãe, qualquer situação que você se sentiu muito prejudicado e prejudicada, qual que é a aplicação da lei do amor e o que Jesus faria, né? Então, a aplicação que ele está dizendo é o seguinte: amai vossos inimigos. Então, amar os vossos inimigos é entender, poxa vida, a pessoa não reconheceu, a pessoa foi ingrata, a pessoa me trouxe prejuízo, mas ele está lá naquele momento dele, com a dificuldade dele. Eu vou me refazer com ele. Não vou lançar pensamentos negativos e a gente pede a Deus essa sabedoria, né? Eu não vou desejar o mal. Se eu tiver lá numa situação, você deixa essa pessoa passar? Deixa ela aí, né? Deixa aí, não vou fazer nada que a prejudique. Não precisa eu ficar lá abraçando, beijando, tratando como o meu querido e minha querida amiga, mas jamais eu vou prejudicar, jamais eu vou emitir, porque aí o que é a nossa tarefa? Nós nos desenlaçamos daquela situação. Porque se a cada dia que eu ver aquela pessoa, ou que eu ver qualquer situação, eu vou emitir tristezas. E olha, gente, isso é biológico. Isso não é espiritual, não, é biológico. Quando nós sentimos raivas, nosso sistema lança no corpo uma carga energética que que pode nos deprimir, que pode nos fazer sentir mal, dar dor de estômago, aquela raiva nos transtorna no humor, que depois uma pessoa que não tem nada a ver, nós vamos estar menos disponíveis e menos amáveis. Então, é algo muito inteligente, né? É muito inteligente, né? A gente utilizar dessa orientação que Jesus nos manda. E aí, tem um livro que chama Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, né, psicografia de Divaldo Franco,
tem um capítulo que chama Amor-Perdão. Esse amor-perdão é aquele amor, ela fala assim, ó, quando está em vigência o amor nos sentimentos, não há lugar para ressentimento, nenhum lugar para ter mágoa, né, ressentimento. Em face da estrutura psicológica do ser humano, a afetividade espontânea sempre irrompe intentando crescimento, de modo a administrar as paisagens que constituem o nosso objetivo existencial. Então, o que a Joana de Ângela está falando? Que isso é nosso e que nós cultivando o amor, nós não vamos ter lugar para ressentimentos. E por isso não vamos ter lugar para um coração cheio de mágoa, amargurado, e ser aquela pessoa, às vezes, que com tanta amargura até faz com que outras pessoas se afastem da gente. E ela fala, o amor completa o ser, auxiliando na autossuperação. Na autossuperação de problemas que perdem o significado ante a grandeza do amor. Então, aquilo que a gente pensava assim, não, agora passou dos limites, agora foi demais. Depois a gente vai pensar, gente, isso eu posso superar. Deixa essa pessoa na caminhada dela, eu vou caminhando aqui. Se eu tenho consciência que eu não fiz aquilo, que eu não tive maldade, que eu não puxei o tapete de ninguém, eu vou seguir meu caminho. E aí ela fala: enquanto o amor saudável tiver vigência, não haverá lugar para resíduos enfermiços, né, de enfermidades das subpersonalidades, que elas se transformarão em claridade psicológica, avançando para os níveis superiores de sentimento. Quando a autorrealização conseguirá perdoar a tudo e a todos, esta é a forma única de viver em plenitude. Esses livros da Joana de Anjos fazem parte da coleção psicológica, da psicologia profunda. São 16 livros, cada um melhor do que o outro. E temos um grupo online, tá? Que quem quiser participar é de 15 em 15 dias, das 16 horas às 17h30. Depois, Keila pode pôr aqui o grupo, para quem quiser. Mas o que o título do livro fala? Amor, imbatível amor. Porque o amor é imbatível. Ele a tudo consegue, porque está na Bíblia, né? Que se a gente não amar, de nada adianta. E o amor, ele tem a sua expressão concreta na caridade. Não é caridade você perdoar? Não é caridade você ser benevolente, bom com os outros? Não é caridade, não é amor você ser indulgente com o outro? Indulgente, gente, não é passar a mão na cabeça do outro, não. Indulgente é saber que as pessoas, primeiro, não são como nós. E não estão no mesmo patamar. E às vezes uma ação que a gente faz com tanto amor no coração, às vezes é interpretada como uma invasão. E se a pessoa chega nervosa e fala, você está invadindo. Olha, nós mães, né? Em nome do amor, muitas vezes a gente invade, a gente não deixa o outro crescer, a gente tem posses. E às vezes a gente tem que prestar atenção no que o outro está falando para nós, né? Ao invés da gente ir com as pedras na mão, como jogando as pedras. Não tem um ditado? Fulano veio com 7 pedras na mão. Então, esse ditado é remetendo lá a essa situação que as pessoas já estão prontas para atirar. Recebe a fala do outro, reflete sobre isso e tenta ver, porque o que Jesus estava realmente querendo nos ensinar, querendo que nós compreendêssemos, é que a gente, através da benevolência, da indulgência e do perdão, nós podemos ter uma vida melhor. Gente, e não é uma vida melhor na espiritualidade, não, é agora. É agora. Por quê? Se eu não tenho pedras na mão para jogar,
mas eu vou entender o outro, vou dar o tempo dele e vou seguindo, eu também não vou emitindo energias, porque, gente, nós somos energia pura. Nosso pensamento plasma, plasma as situações. Imagina quando você conversa com uma pessoa muito negativa. Você sai ali, nossa, parece que eu passou um trator aqui em mim. Energia emanada de situações, porque a pessoa negativa, ela está pensando em nada de amor. Ela não está pensando que alguém vai dar um emprego para ela. Ela já fala, eu não vou conseguir. Ela já está pensando, esse menino não tem jeito com o filho. Só está pensando em coisas de não amor, né? Então, talvez se ela utilizasse a palavra dela, fizesse prece pelo filho, pelo empresário que vai dar um emprego, por isso e por aquilo, e principalmente confiar que Deus está no comando da vida, que talvez esse emprego não era para ser mesmo meu por algum motivo, né? Não se revoltar contra aquele que não deu emprego, não se revoltar contra Deus, não se revoltar contra o mundo, porque isso tudo é energias de não amor. E a gente precisa emanar energias de amor. Aqui está dito, resume todo o ensinamento de Jesus. E temos toda a lei da justiça está baseada no amor. Então, esses ensinamentos do Evangelho de hoje, né, de Joana de Anjos, do Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que nós temos que praticar. E a prática do amor, ela é concreta. Não é eu sentadinha lá no meu quarto, vou ficar aqui no meu quarto, quietinha, emanando energias. Não, eu tenho que fazer isso em serviço. Em serviço é amando, é doando. Doa seu ouvido, doa um sorriso, doa um olhar para uma pessoa que está precisando, doa uma palavra de esperança para alguém. Isso, gente, não é você viver num mundo alienígena, não. É você fazer do seu mundo um mundo um pouco melhor, né? Nós vamos acabar com a violência do mundo? Não. Mas para aquela pessoa que está ali do nosso ladinho, nós podemos fazer com que ela, nesse dia, seja às vezes menos agressiva, né? Para aquela pessoa, a gente fez a diferença e para nós também, porque cada caridade, ela vai e vem. Nós somos muito mais agraciados quando estamos amando, né? Porque amar ao outro como a nós mesmos. É vai e vem, vai e vem. Isso é o mais importante. Então, que a gente lembre da lição que foi comentada aqui. Sempre que tiver dúvida, lembra, o que eu faria, né? Se eu fosse Jesus, né? Se Jesus estivesse no comando. Na dúvida, ajude. Na dúvida, não pense jamais. Eu vou ajudar de novo. Às vezes a pessoa precisa do de novo, né? Às vezes ele precisa de novo, de novo, de novo. Mas pedindo a Deus, tentando fazer algo, orientando na hora que a pessoa está calma, porque isso é o que vai fazer a diferença. Que Deus abençoe a cada um, que essa lição venha para nós, né, como um bálsamo de reflexão e que nos ajude a ser um pouco melhor. Lembra, nossa missão na Terra, amar. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, obrigada eu, viu, Sueli? Em nome de todos que estão participando. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Eu sou suspeita para falar da Sueli, do tanto que eu gosto dela, né? Todo mundo sabe. E ouvir você também, Sueli, é maravilhoso, principalmente falando de Jesus dessa forma, né? Eu acho que não foi por acaso que a espiritualidade pediu. Eu já estava indo ali, ó, num livro de Mateus, e para falar para você, e naquele momento que eu fiz a prece, né? Aí a espiritualidade pediu. E no momento dessa prece, me passava todo aquele momento da crucificação de Jesus. Porque a gente, às vezes, se esquece, né, de fato, que ele não precisava estar aqui,
algumas pessoas não têm nem noção. Jesus é um espírito tão iluminado, ele não precisava de ter vindo aqui, ter feito tudo que ele fez, né? Se ele não tivesse a grandeza de espírito realmente, porque é da bondade, do amor dele, e o quanto que ele sofreu, né? Depois eu fiquei lembrando, eu falei assim, ele sofreu tanto, foi um martírio terrível. Quem é que conseguiria passar por tudo aquilo, né? Primeira chibatada, apesar, no momento que ele foi preso, a gente já, né, já entraria em desespero, e ele com toda a calma, né, com toda a disciplina dele, com toda a paz que ele passa para a gente. E ainda teve a coragem, né, você falando do amor, do perdão, ainda teve aquela grandeza de falar, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. De tamanha ignorância a nossa, né? Mas a gente cair na zona de conforto da ignorância, é ignorância. É quando a gente percebe que o mal, ele vem para que a gente dê esse ibope para ele, né? Para falar, realmente, é isso, é assim, eu sou assim. E, na verdade, a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para se melhorar, para ser cada dia um pouquinho melhor, para a gente fazer a nossa parte, né? Porque Jesus sofreu tanto e a gente não pode desperdiçar isso. Assim como não pode desperdiçar a nossa reencarnação, né? Que é tão valiosa, né? Então vamos encerrar o nosso evangelho. A Andréia está aí, o Regis está assistindo aí com você também, ô Andréia? Não, Keila, hoje o Regis está orientando as duas alunas, então não tem nem horário de chegar em casa. Ah, é mesmo, ele havia comentado, por isso que ele nem fez também o evangelho. Que coisa boa, né? Mas é muito bom ter hoje a Andréia, a Sueli, a Juliana está aí, né? Tem outras pessoas, a Chuchu, a Luz Maria, é a primeira vez que ela está participando, né? Todos que estão participando aí são importantes. Tem pessoa que não conseguiu entrar hoje, mas eu tenho certeza que na próxima quinta a gente tem aí mais pessoas envolvendo, né, o nosso evangelho aí com muito amor, com muita luz. Então vamos encerrar. Quer Uhum. falar, Sueli? Quer falar? Eu só queria falar um detalhezinho, né? Gente, Pode falar. olha como as mensagens, elas são muito especiais. Aqui é só uma boca que foi usada, mas desde a Keila, né, se concentrar, pedir orientação para o tema, desde qual livro vou usar, que parte eu vou fazer, nada é da gente. Tudo isso é Deus, Jesus, a espiritualidade trabalhando por nós todos aqui que estamos, né? E assim, nós temos que agradecer a cada dia que temos a oportunidade aqui nesse evangelho, no evangelho na nossa casa, em todos os lugares que a gente estiver, temos que agradecer, porque nada é por acaso, tá? Então, isso tudo que as meninas comentaram aí, a Juliana, Keila e Belinha, na realidade são só pessoas amigas, mas a gente lembrar que a gente não é nada, a gente é só um instrumento. Mas, graças a Deus, Deus nos usa, né? Usa todos nós aqui, nos usa para cada um abrir o linkzinho e chegar, né? Lívia, a Luz Marina, a Isabela, a Márcia, a Andréia, quem eu estou vendo aqui, porque eu estou no celular, a gente não vê todo mundo, mas todas as pessoas estão aqui, né? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nesse momento pedir à espiritualidade amiga que possa fluidificar essa água, que todos estão com elas aí nos seus copos, para que essa água seja o fluido necessário que precisamos hoje para nos dar a calma, para nos permitir a tranquilidade para refletir sobre o que o Evangelho nos trouxe, essa linda mensagem, o maravilhoso ensinamento de Jesus para nós. Agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui com essa família,
a família desse evangelho, a família humana e a família da nossa casa. Que nós possamos aplicar o amar ao próximo no mais próximo a nós. Que todos nós possamos ter perseverança, humildade, cuidado, respeito e o principal, amor pelo filho difícil, pelo parente difícil, por nós que também somos ainda tão imperfeitos. Que nós possamos nos perdoar, perdoar as pessoas que estão à nossa volta e pedimos à espiritualidade amiga que nos intua sempre que estivermos nessas decisões, fazendo-nos lembrar dessa passagem que Jesus trouxe, tão simples de 2 linhas, mas tão grandiosa que faz a nossa mudança enquanto seres em evolução. Pedimos também, Senhor, que esse amor possa ser desenvolvido nos corações de todos os governantes do mundo, que possam fazer desse nosso planeta um planeta de paz. Que as pessoas que ainda estão em grande e forte egoísmo, que elas possam ser tocadas pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, para que, amenizando esse egoísmo, os outros possam comer, possam estar em situação melhor, com menos sofrimento, com menos carência. Pedimos também, Senhor, por nós, que nosso coração seja envolvido por esse evangelho e que não seja um evangelho só do escutar, mas também um evangelho do agir, que nossos corações possam estar abertos, nossa alma e espírito possa aprender nas pequenas coisas de cada dia, que o amor de Jesus, o amor de Deus na nossa vida, no nosso coração, seja, acima de tudo, a nossa regra do viver. Obrigada pela oportunidade desse momento, obrigada pelo esforço da Keila de estar sempre acendendo essa chama todas as semanas e que nós todos possamos, sempre que pudermos, estar aqui ajudando a iluminar esse momento. Esteja conosco, com nossos familiares, hoje e para todo sempre. Que assim seja.